Olha que incrível isso que eu estou vendo aqui agora. Rodrigo Garcia, que concorreu a governador em São Paulo, teve mais votos que Ciro. 4.296.293. E o Bolsonaro vai se encontrar hoje com o governador Rodrigo Garcia em São Paulo. E a gente tem detalhes ao vivo com a nosso repórter Daniel Lian. Lian, boa tarde. Você está onde? Em Congonhas? Bolsonaro chega a que horas para conversar com o governador, que não foi reeleito, nem foi para segundo turno, mas pode ser um grande apoio para o Bolsonaro conquistar mais votos aqui no Sudeste, aqui em São Paulo. Oi, Carla. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, pode ser um grande apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que deve desembarcar dentro de alguns instantes aqui no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e deve se encontrar com Rodrigo Garcia aqui mesmo. Isto porque o presidente da República tinha até vontade de seguir ao Palácio dos Bandeirantes para conversar com o governador, mas devido a uma agenda bastante apertada aqui na capital paulista, não conseguirá. E por isso esse encontro deve ocorrer aqui mesmo no pavilhão de autoridades. Todo o staff do presidente já está aqui parado e também já aguardando o desembarque do avião presidencial e que deve ocorrer na próxima meia hora, pelo menos esta é a perspectiva. Bolsonaro pretende aí conquistar mais esse apoio do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, lembrando que ele já tem apoios importantes, como de Romeu Zema, de Minas Gerais, e também Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. E agora quer o apoio de Rodrigo Garcia, que ainda não se pronunciou sobre como vai se posicionar para o segundo turno em relação à corrida presidencial. Rodrigo Garcia e Bolsonaro terão aí, portanto, esse encontro. Bolsonaro classifica até como um namoro esse possível apoio de Rodrigo Garcia, que pode sim se transformar num noivado. Mas Bolsonaro espera o apoio maciço do PSDB aqui de São Paulo à sua candidatura no segundo turno. Já Rodrigo Garcia pode e já deve, talvez, inclusive anunciar o apoio a Tarcísio de Freitas, candidato apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do Republicanos, Tarcísio de Freitas, que vai disputar a eleição em segundo turno com o Fernando Haddad. Portanto, aí esta costura que será feita dentro de alguns instantes aqui em São Paulo, e nós saberemos aí nas próximas horas qual será esse desfecho. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, também poderá participar desse encontro, pelo menos há essa perspectiva, e o presidente da República hoje tem uma agenda extensa em São Paulo, inclusive com visitas a 2 igrejas evangélicas. Carla. Muito obrigada, Daniel, pelas informações. A gente estava conversando aqui, alguns partidos apoiaram o Garcia, um deles foi o Podemos, né? Mas o Podemos sempre foi contra a corrupção, então acredito que o Podemos vai sinalizar ali um apoio maior à candidatura de Bolsonaro no segundo turno. Então, se ele conseguir, já conseguiu Minas, se conseguir Rodrigo Garcia em São Paulo, vai ser muito bom. Mas o Renato estava aqui cochichando no meu ouvido que ele acha que não vai ser de todos os PCDBistas, né, que é um partido que, aliás, desidratou bastante pela primeira vez em 25 anos, não se candidatou a um cargo público em São Paulo. Será que não vai ter essa união na votação para o segundo turno? 2 horas e 30 minutos. Eu tenho certeza que não. Com certeza isso não vai acontecer, embora o Rodrigo Garcia, que foi candidato derrotado, atual governador de São Paulo, faça esse tipo de apoio ao Bolsonaro. Com certeza, principalmente os caciques do PSDB, essas lideranças mais antigas, elas têm uma relação ainda muito profunda com o Geraldo Alckmin, que foi, historicamente, o governador que mais tempo ficou no poder em São Paulo e que gerou, inclusive, muitos desses tucanos mais antigos a saírem do PSDB. Mas você acha que eles não se sentem traídos com a união do Alckmin com o Lula? Não, eles se sentem mais traídos com o Dória Garcia. Porque tem que se lembrar que o Rodrigo Garcia... E não se esqueça do Fernando Henrique Cardoso. Isso, o Fernando Henrique apresenta uma manifestação que, para bom entendedor, apoia o Lula. Muitos outros candidatos, muitas outras lideranças do PSDB também assim o fazem. São lideranças históricas, mas que agora estão se comportando, porque é muito bom lembrar, quem que é o Rodrigo Garcia? O Rodrigo Garcia é o sujeito que foi eleito junto com o João Dória. Não, ficou sempre ali à sombra do PSDB, né? Sempre teve nos bastidores do governo de São Paulo. João Dória foi afiliado político, o grande fiador do Dória para a entrada dele no PSDB,
que criou inclusive confusões com André Matarazzo, todo mundo se lembra disso, Sim. foi o próprio Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin que assinou lá e foi o fiador da campanha do João Dória. Depois houve esse rompimento e isso gerou ressentimentos que dificilmente vão ser superados agora. Uma casa dividida dificilmente subsiste, então, evidentemente, né? Isso é bíblico. Inclusive, ontem, a presidente do PT, ela afirmou que eles iriam fazer diálogos com o PSDB, tendo em vista muitas lideranças tucanas que já apoiam o Lula. Ela mesma falou isso. Então, mas eu não vejo muito isso, assim, muitos PCDBistas com o Lula. Mas também é o que você falou, né? O jogo da política, a gente nunca sabe. Exatamente. Se bem que, em São Paulo, me falaram que o Rodrigo Garcia iria para o segundo turno com o Haddad, que ele não tinha chance por causa das alianças com os prefeitos e porque, enfim, estava no poder, o governo da situação, então tem a máquina pública a seu favor, tal e tudo. E viu-se que não é bem assim, né? Tem a coisa do carisma, tem a coisa de empatia com o público. Ele não convence, não convenceu, tá fora. Agora Tarcísio e Haddad. Mas agora, em relação ao segundo turno, vou passar para o Cristiano Vilela, que está ali querendo falar. Eu, nesse ponto, se comparado... Então, nós falamos primeiro de Zema, depois de Ciro Gomes e depois de Rodrigo Garcia. Isso. Eu vejo que o apoio do Zema e do Rodrigo Garcia... ele é muito mais estratégico para o Bolsonaro, ele marca um gol maior para o Bolsonaro do que o apoio do Ciro Gomes ao Lula. Eu acho que o Rodrigo Garcia, ele é uma figura que estava fora do arco de aliança bolsonarista, ele tem uma penetração em diversos municípios do interior do estado, ele tem a máquina do governo do estado ainda em sua mão, né, na sua estrutura, né, do governo do estado. Ele tem, bem ou mal, pelo menos uma parte do PSDB que vai com ele, que pode ver nele uma liderança jovem e tudo mais. Então, eu vejo que é muito mais estratégico. O Bolsonaro soma muito mais agregando o Rodrigo Garcia do que Lula agregando o Ciro Gomes, que seria alguma coisa mais do mesmo. A questão do PDT, como bem mencionado pelo Renato, você já tem ali uma base programática muito próxima do PT. Então ali eu não vejo tanto crescimento quanto agora trazendo o Rodrigo Garcia e trazendo o Zema. Cristiano, quando você fala assim, eu não consigo deixar de pensar que, além das alianças, é muito importante a linguagem da campanha eleitoral de segundo turno, né? Quem que o Bolsonaro precisa seduzir a mais? As mulheres, as camadas mais populares? Será que precisa mostrar mais quem ele é, aquele jeitão dele? Eu acho que o fundamental agora, além das alianças, que são extremamente importantes, eu não discordo disso, mas a linguagem que ele vai usar na campanha, na propaganda eleitoral. E Bahia, e Nordeste, e Norte, como é que faz para conquistar, Pavinato? Difícil aliança por lá, né? Só um detalhe, Carla. Obrigado por me salvar. Obrigada. Só um detalhe, eu acho que o Colégio Eleitoral de São Paulo é muito importante. Muito importante, né, Carla? Sempre foi. Eu acho que é um momento delicado, porque essa união entre dois partidos distintos, né? Que o PSDB e PL são partidos distintos, né? E eu vejo que se o Bolsonaro realmente conseguir essa integração entre o Rodrigo, trazer esse eleitor que está indeciso para o PL, eu acredito que vai ser uma boa estratégia. Tem muita gente falando... Pode falar. O Colégio Eleitoral de São Paulo. Pode falar. Eu vou apimentar só mais um pouquinho, mostrando esse racha no PSDB. E, por um outro lado, o que está acontecendo? No Rio Grande do Sul, existe uma possibilidade muito forte do Eduardo Leite apoiar o Lula. Porque lá ele foi para o segundo turno contra o Onyx, ex-ministro, então não faz sentido ele apoiar também o Bolsonaro e acaba perdendo lá, porque é muito mais alinhado com o bolsonarismo o próprio ex-ministro Onyx. Sim. Assim como aconteceu no Distrito Federal, que tinha até 2 candidatas de direita ao Senado, mas evidentemente que a Damares tem um alinhamento muito maior com o Bolsonaro. Sim. E daí ela saiu vitoriosa. Então existe uma possibilidade de Eduardo Leite se tornar também o fiador do Lula. Sim, lá e trazendo o PT. Lula lá. E é um lembrou espaço. A propaganda. Exatamente. Lá no Rio Grande do Sul. O fato que todo estado que tem alguém no segundo turno concorrendo com alguém alinhado ao presidente Bolsonaro não vai apoiar o presidente Bolsonaro. Mas aí tem um outro lado também. Aí, desculpa só uma coisa, cara. Aí tem um outro lado, por exemplo, no Nordeste.
No Nordeste, nós temos Bahia, nós temos PT versus ACM Neto. O ACM Neto, seguindo por essa lógica, ele teria que vir apoiar Bolsonaro. É verdade. Pernambuco, nós temos a Marília Reis versus a Lira. A Raquel Lira, né? Em tese, a Raquel Lira precisaria apoiar o Bolsonaro. Então, tem alguns casos onde isso talvez não vai ficar tão evidenciado, ou, eventualmente, alguns casos onde isso obrigatoriamente vai acabar se direcionando. Quem sabe, diante da queda no resultado que a ACM Neto teve, talvez o faça ter que obrigatoriamente se alinhar a Bolsonaro para tentar conseguir esse sprint final. O resto do óleo de peroba do Ciro e vou passar na cara dele. O Cláudio Castro, o governador reeleito do Rio de Janeiro, foi outro que declarou já o apoio ao Jair Bolsonaro. A gente tem entrevista com ele. Roda, por favor. Na hora que o Fluminense não tinha o que comer, o presidente deu auxílio emergencial. Depois, quando nós precisamos do regime de recuperação, foi com o presidente que o Rio de Janeiro contou. E mais recentemente, o Auxílio Brasil, que também tem ajudado muito a economia do Rio de Janeiro a crescer. Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Bom, temos aliança já com 2 principais estados, né? Minas e Rio de Janeiro, só faltaria do Sudeste. Só faltaria, então, São Paulo e Rodrigo Garcia, que a reunião acontece daqui a pouquinho entre o presidente Jair Bolsonaro e o candidato à reeleição, porque ele assumiu no lugar de Dória, sim. Rodrigo Garcia, que perdeu, não vai para o segundo turno e talvez apoie ou não Bolsonaro. Eu estava me lembrando, você falou do João Dória, daquele evento que aconteceu naquela semana das bruxas, um pouco antes da janela partidária, que o Dória falou que não ia sair do governo, já que ele não seria candidato à presidência da República. Exato. Lembra, gente? Vocês lembram disso? Eu acho que ele se arrependeu, viu? Ele se arrependeu. Ele caiu no papo ali do presidente do PSDB, o Eduardo, né? Esqueci do Eduardo. Eu acho que ele se arrependeu. Foi uma semana curiosa. Porque o Moro saiu para a União Brasil. Foi. Eu sei porque nessa época eu ia ser candidata e eu estava em casa, assim, desesperada, parecia o Big Brother. Eu estava assim na televisão, meu Deus, meu Deus. Eu tenho um grande amigo que foi para o Podemos justamente por estar alinhado ao Sérgio Moro e para sair candidato a deputado federal. E daí foi ao nosso escritório. Acho que eu já sei quem é. Conversei com ele e tudo mais. E falei, olha, eu acredito que pela sua plataforma você deva ser candidato pelo Podemos, né? E ficou tudo acertado, fomos embora. Isso foi no final da tarde. No outro dia ele me liga cedo, já era. Eu tinha acabado de acordar, ele desesperado falou, doutor Renato, o senhor não imagina. Eu falei, o que aconteceu? O Moro saiu. Eu falei, então agora eu não sei o que você faz, e aí, agora, é melhor pra sua vida. E aí agora deixa eu explicar por que a importância do Moro ter saído para quem era candidato a deputado federal, porque ele é o famoso puxa-voto, coeficiente eleitoral. O Moro chegou a ter 15% das intenções de voto na pesquisa, se, pelo menos, claro, não teria muita chance de chegar ao segundo turno com Lula e Bolsonaro. Mas a quantidade de votos que ele ia fazer puxaria muitos deputados do Podemos, né, para a Câmara. Aliás, eu acho que em São Paulo só elegeu a Renata Abreu. Mas a Renata Abreu, a conheço pessoalmente, sempre sinalizou para mim um mote muito forte do partido contra a corrupção, que no eventual segundo turno apoiaria o Bolsonaro. Mas ela apoiou Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo, não Tarcísio. Aí agora vamos ver como é que vai o movimento, se Rodrigo Garcia vai ou não vai para o Bolsonaro. É aquele jogo político, né, que a gente estava conversando aqui, mas que o Ciro Gomes ultrapassou todos os limites da cara de pausagem e merece o troféu óleo de peroba logo após Geraldo Alckmin. Tiago, você está muito calado, não estou gostando da sua postura. Não estou gostando da sua cara. Eu estou respeitando o espaço. Por favor, abra sua boca e fale, já que você é tão inteligente. Manda ver. Externa. Olhe para a lei da verdade. Indignação. Você está indignado. Não estou indignado. Esse apoio de Minas Gerais é muito importante. Porque Minas Gerais ela é uma maquete do resultado final do voto. Sempre foi. O resultado de Minas Gerais é aquele que reflete o resultado no Brasil. E num estado em que o ex-presidente Lula sagrou-se vencedor dentro daquele estado, mas o governador venceu de primeiro turno, aliás, uma grande façanha, esse movimento do Zema em apoiar o presidente Jair Bolsonaro é, de fato, a aliança mais valiosa que ele poderia ter.